Bem-vindo ao esboço da lição da Escola Sabatina. O título da lição dessa semana é A Terceira Viagem Missionária do Apóstolo Paulo. E a história está em Atos capítulo 18, e o verso 23, até o capítulo 21 e o verso 16. O texto-chave se encontra no livro de Atos 20, 24 e diz assim: Todavia não me importo, ni considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que tremendas palavras do apóstolo Paulo diante de uma situação difícil em seu ministério. Vamos a estudar a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que começou mais ou menos no ano 53 até o ano 56 depois de Cristo. E o objetivo dessa viagem foi, em primeiro lugar, fortalecer as igrejas que foram estabelecidas na viagem anterior. Atos 18, 23, pode anotar ali. Em segundo lugar, cumprir a sua promessa de poder retornar a Éfeso. Lembram? No capítulo anterior ele tinha prometido voltar. Em terceiro lugar, colher uma oferta para os pobres judeus que estavam em Jerusalém. Romanos 15, 25 ao 27. E em quarto lugar, treinar e enviar missionários para outras regiões. Atos capítulo 19, verso 20. Em nosso esboço desta semana vamos focar apenas duas questões, dois assuntos. O primeiro assunto é o encontro com Apolo. E em segundo lugar vamos falar sobre a interação com o paganismo. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então, o encontro com Apolo. Paulo começou passando sucessivamente pelas regiões que estavam em Galácia e também em Frígia. E depois, enquanto ele ainda estava viajando para Éfeso, a Bíblia diz que um crente judeu chamado Apolo chegou àquela cidade. Quem foi Apolo? Esse homem de Deus foi provavelmente um dos primeiros discípulos de Jesus. E Lucas capítulo 18, 25, refere-se a ele como um homem instruído no caminho do Senhor. Também diz que tinha um espírito fervoroso que ensinava diligentemente sobre Jesus. Que lindas atitudes que tinha esse homem de Deus. Mas Apolo só conhecia o batismo de João e suas implicações antes do Pentecostes. Então, qual era a diferença entre o batismo de João antes do Pentecostes e o batismo após do Pentecostes? Você já se fez essa pergunta? Duas coisas fundamentalmente diferenciavam esses dois batismos. O batismo após do Pentecostes tinha duas características específicas. Em primeiro lugar, a administração desse batismo era em nome de Jesus. E em segundo lugar, ele estava associado ao dom do Espírito Santo. Agora, uma coisa é muito importante destacar. A validade do batismo de João não se podia negar, não se podia dizer que não servia para nada. Fazer isso significava negar a natureza preparatória do ministério de João Batista, não é assim? Por essa razão, embora o próprio batismo de Apolo poderia continuar sendo válido, ele teve um problema. E esse problema era que não harmonizava com a história da redenção. Por esta razão, nesse caso, não foi um rebatismo, mas o batismo legítimo para os crentes pós-Pentecostes. Tudo bem? Vamos ao segundo assunto da lição dessa semana, que é a interação com o paganismo. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e seus companheiros, eles pregaram principalmente nas sinagogas judaicas. E a maior parte de sua audiência, logicamente, eram judeus. E também eram os prosélitos judaicos, os judeus aqueles que temiam a Deus e que viviam também em torno das sinagogas. Agora, na segunda viagem missionária, começou do mesmo jeito, até que finalmente Paulo chegou a uma cidade chamada Corinto, onde ficou por 1 ano e meio, Atos 18, 11.
Até aquele momento, o apóstolo não havia feito esforços significativos para alcançar os pagãos, mas em Corinto ele decidiu ser mais intencional em relação a esse público. Isso naturalmente exigia mais tempo e um foco específico para esse público. Na terceira viagem missionária, agora Paulo é mais específico ainda em este esforço de evangelizar os não judeus. E então, vamos falar um pouco sobre esse trabalho feito em Éfeso especificamente e como Paulo permaneceu ali por 3 anos, segundo Atos 20:31. Éfeso estava localizado na costa ocidental de Ásia, onde habitavam mais de 1/3 de milhão de habitantes. Em Éfeso parece que Paulo sentiu o desafio do paganismo de forma mais intensa do que em Corinto. E ele fala isso depois em 1 Coríntios 16, 8 e 9. No início, muitos voluntariamente aceitaram a mensagem. Então eles destruíram seus livros de magia e pararam de poder acreditar em deuses pagãos. Isso diz Atos 19, 13. Mas um tempo depois, um cidadão chamado Demétrio, que era fabricante de pequenas estatuetas, organizou uma revolta contra Paulo e seus associados. E eles quase encheram o anfiteatro em Éfeso, que tinha espaço para 25.000 pessoas sentadas. Incrível isso. As pessoas gritavam repetidamente por quase 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios!" E se não fosse pela ajuda dos amigos e pela intervenção de Deus, o apóstolo Paulo poderia ter sido morto no aquele tumulto de pessoas, segundo os versos 29 ao 31. Algumas aplicações ao final. Um aspecto importante é que no tempo de Paulo, as religiões tinham o direito de existir e também de poder se reunir, desde que fosse a religião antiga, ancestral, e mostrassem respeito aos outros deuses. O problema era que os judeus não reconheciam outros deuses e insistiam que seu Deus deveria ser o único que poderia receber aquela adoração, segundo Êxodo 23:3, eles falavam disso. Esse exclusivismo religioso era ofensivo aos pagãos da época e resultava em duras críticas e também perseguições. E o que você acha desse problema? Pode acontecer hoje também? Eu quero terminar dizendo um assunto. Onde quer que você esteja, seja uma bênção de Deus, seja uma pessoa que possa levar a preciosa semente do Evangelho a seus amigos, vizinhos e pessoas que estão ao seu redor. Deus não te chamou para esconder-te. Deus te chamou para brilhar e colocar essa luz perante os homens, para que vejam melhor a glória e o amor de Jesus. Que Deus te abençoe nesse esforço. Vamos orar, querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que em Teu nome saem para pregar o Evangelho. Abençoa a cada um deles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Estamos já perto do dia da Escola Sabatina, 165 anos da história. Que Deus te abençoe. Lembra nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.